Nós estamos aqui conversando sobre o programa Aromaterapia para Prosperidade e, como a gente sempre reforça no início, a importância dessa definição. Nós aqui estamos trabalhando para a prosperidade plena. O que significa isso? A prosperidade em todos os sentidos, em todos os níveis, físico, mental, emocional e espiritual. Em algumas conversas a gente vai direcionando para um ou para outro nível, para trazer mais alguns exemplos, mas é a soma de todo esse bem-estar, em todos esses níveis, que nos leva à prosperidade, mas à prosperidade plena. Além disso, por que essa junção? Aromaterapia e prosperidade? Porque, na verdade, as duas têm em comum a sua fonte, a sua origem. Então, a aromaterapia utiliza os óleos essenciais. E da onde vêm os óleos essenciais? Todos são provenientes da matéria aromática da natureza, das plantas, das diversas partes das plantas, raízes, folhas, flores, tronco, dos frutos. Então, a aromaterapia ela é diretamente conectada com a natureza. A prosperidade tem esse mesmo berço. A prosperidade é uma lei natural. É uma lei que está presente na natureza. Tudo o que há na natureza é próspero. Tudo que está na natureza prospera. O universo, como um todo, fornece tudo o que nós precisamos em abundância. Então, nós temos até mais do que aquilo que realmente era necessário, o que nos permite, inclusive, compartilhar. Que isso também é uma outra lei da prosperidade. E essa é uma lei natural. Então, prosperar é um direito nosso. É uma lei que regula, está presente no universo e é um direito nosso. Agora, se você vai fazer valer este seu direito ou não, aí é uma questão de escolha. Você tem a possibilidade de escolher fazer valer essa ação e aí ter uma vida plena, próspera plenamente ou não. E aí as pessoas dizem, puxa, mas tem alguém em sua sã consciência que diria assim, não, eu não quero ter uma vida próspera. Provavelmente não. Mas na verdade, nós, seres humanos, somos formados pela essa parte física, a relação com o nosso corpo, pela parte emocional, as nossas emoções e sentimentos, pela parte mental, os nossos pensamentos, a criatividade, a nossa cognição e pelo lado espiritual. Então, às vezes, as pessoas têm o desejo de prosperar, mas há algum bloqueio em alguns desses níveis ou até em mais de um desses níveis. E é este bloqueio que a impede de fato atingir, entrar neste fluxo. A prosperidade é um fluxo, como tudo o que existe na natureza e no universo. A impermanência é uma outra lei da natureza. Tudo está em movimento, absolutamente tudo. Nós fizemos a primeira live dessa semana na segunda-feira, na hora do almoço. Então hoje o dia já acabou. Estamos aqui agora à noite. Daqui a pouco essa noite termina e começamos de novo o dia. Então é um ciclo. Há ciclos menores, como as nossas horas, os nossos dias, as nossas semanas, o nosso mês, e há ciclos maiores, como as estações do ano de 3 meses, o ano todo, a década, o século, o milênio. Tudo é cíclico e tudo está em movimento. Então, a prosperidade, como é uma lei natural, ela faz parte deste movimento. Quando nós temos algum tipo de bloqueio, este bloqueio pode impedir o fluxo. Aí, nesse sentido, nós teríamos que trabalhar para desobstruir este obstáculo, este bloqueio, para que o fluxo natural possa ser reestabelecido. E como nós andamos comentando, eu queria inclusive agradecer aqui ao pessoal que entrou lá e curtiu as postagens e mandaram as perguntas. Hoje nós vamos falar da questão da alegria e felicidade. Colocamos algumas perguntas, outras vocês mandaram, vamos responder a essas perguntas. Embora o foco hoje seja alegria, felicidade, o nível emocional, a gente vai ver como isso se espalha tanto no mental, físico e no espiritual. Você se lembra que quando a gente era criança, ganhava o cofrinho, enchia eles de moeda, mas não tinha nenhum propósito e muito menos quando. Quando é que você ia abrir o cofrinho? Quando ele encheu. Não tem nada de errado ele ter uma reserva. Corretíssimo você ter uma reserva para o caso de uma emergência. E aí é uma emergência, porque aconteceu algum desequilíbrio na saúde e você precisa fazer um tratamento. Ok, então você tem uma reserva. A reserva, ela é para emergência. Essa emergência pode ser qualquer coisa. Quando você faz uma reserva, nesse caso, qual é a emoção que está por trás? O medo. Eu vou ficar com medo e se eu ficar doente. Vou precisar do dinheiro. Você acabou de dar uma finalidade
para esse dinheiro. Eu vou usar quando eu ficar doente. E aí, se você não ficar doente e não usar, você deveria ficar alegre. Não é a questão da alegria? Então você deveria ficar alegre. Mas para o nosso cérebro, olha como isso é muito interessante. Você deu uma finalidade, você estipulou. Eu vou usar esse dinheiro quando eu ficar doente. Às vezes é capaz da pessoa adoecer para justificar o uso do dinheiro. Se ela não adoecer, no seu cérebro, o que é que fica registrado? Você tinha um objetivo do qual você iria usar esse dinheiro e você acabou não usando. É como se aquele objetivo não tivesse sido cumprido. E não importa, né? Porque para o nosso cérebro, tanto faz você ter o objetivo de querer ir para a Lua, de querer ir para Marte, de querer viajar até Pindamonhangaba, enfim, não faz diferença. Você tinha um objetivo. O seu objetivo foi cumprido ou não? Quando foi, você se sente satisfeito. É como se você tivesse chegado lá. Interessante isso, né? Se você gastou porque você ficou doente, de certa forma fica triste porque não queria ter ficado doente. Mas se você também não gastar, pro objetivo que você deu, ele não foi utilizado, né? E aí, cadê a alegria nessa nossa história? Então, como é que isso pode ser trabalhado? Você faz a sua reserva, sim, para um momento de emergência, para qualquer coisa. A gente não define a emergência, a hora que ela aconteceu, eu vou saber que é uma emergência. Aquilo saiu completamente da minha rotina. Eu vou saber o que é uma emergência na minha vida. Então, aí, você simplesmente utiliza aquela reserva. E estipula um período, sempre. Não vai fazer igual o cofrinho, né? Isso é coisa de criança, que junta dinheiro, não sabe nem para quê e muito menos quando vai usar. Isso é a história do cofrinho. Aqui a gente não está falando de cofrinho, estamos falando de reserva. Então aqui você vai ter um valor onde você vai poder utilizar se tiver uma emergência. E marca um prazo, 6 meses, 1 ano, você define. Se deu esse período e não aconteceu nenhuma emergência na sua vida que justificasse usar aquele valor, o que é que você vai fazer? Você vai tirar uma parte dessa emergência e vai comemorar. Essa é a alegria. Estava até escrito num dos posts que nós podemos trazer alegria para a nossa vida. É uma responsabilidade nossa. Então, nesse sentido, você vai celebrar o fato de que está tudo bem, deu tudo certo, e continuar lá o seu dinheiro na sua reserva caso aconteça alguma emergência. Estipula um prazo. Não aconteceu? Pega uma parte e vai. Faz um jantar gostoso no restaurante que você gosta, vai a um lugar que você se divirta, compra uma coisa bacana que você gostaria. Celebrar. Nós trazemos a alegria para a nossa vida e nós somos responsáveis por isso. A Ingrid está dizendo assim, eu gosto de pensar em reserva de segurança. Ela me dá segurança em saber que eu estou resguardada quando precisar. Exatamente, Ingrid. Seja lá para o que for. E mesmo assim, estipula um prazo. Se dentro desse prazo você não usou, não foi preciso mexer na sua reserva de segurança, ótimo, então você vai tirar uma parte e vai comemorar. Você, se quiser chamar mais alguém. E essa é a forma como a gente vai trabalhando com essa questão da alegria na nossa vida. Então eu quero agradecer de novo a Margarete por ter trazido esse exemplo para a gente, ter feito a pergunta e permitido fazer essa ponte, né? Então veja que é o nosso nível físico trabalhando diretamente com o nosso nível emocional e mental. O nosso cérebro é interessante, ele não distingue essa questão da realidade e do não real. Se nesse momento agora você começar a pensar em um momento do qual você foi muito feliz, no qual você esteve muito alegre, algo que aconteceu na sua vida e que foi extremamente positivo para você, toda essa reação em cadeia, o cérebro, ele traz essa memória e toda essa reação em cadeia vai para o seu corpo. Ele emana, o seu corpo vai sentir essa alegria como se você estivesse lá naquele momento. O mesmo acontece com outras emoções, a frustração, a raiva, a tristeza, enfim. Mas a gente consegue ressignificar para que essas emoções, a alegria é parte desse rol de emoções e a grande diferença entre alegria e felicidade é justamente a permanência. Então, uma das perguntas era essa diferença. Eu sou alegre ou eu estou alegre? Alegria e felicidade é um estado do ser. Então, você está alegre. Hoje, amanhã, você pode estar triste. Depois de amanhã, você pode estar com raiva. Enfim, são emoções e todas essas emoções fazem parte do nosso dia a dia. O que é importante? Essas emoções vêm, a alegria, nós sentimos estas emoções, elaboramos essas emoções e ela passa. A emoção não fica. Se esta emoção ficar, nós estamos criando um bloqueio. E aí eu interrompo o fluxo de energia. Então as emoções vêm, passam por nós e depois elas são elaboradas, sentidas, atribuímos um significado
e depois elas passam. Então, por exemplo, vamos imaginar que tivemos agora um problema muito sério com a pandemia, várias pessoas partiram, vieram a falecer, então é natural que quem esteja tenha ficado triste, esteja de luto, e isto é um período. É o período pelo qual esta emoção vem, você a sente, a respeita, elabora essa emoção, trabalha isso dentro de você e depois ela passa. Ou seja, o seu luto termina e a vida continua. É o fluxo, é o movimento. É possível, e a gente sabe que existem casos de pessoas que entram numa emoção, como no caso nesse exemplo, e ficam, e ela perdura. Aí a gente começa a gerar estagnação e bloqueios na nossa vida. A alegria também. Por isso, aqui a gente já vai responder outra pergunta, né? Dá para eu ser alegre o tempo todo? Não, porque essa emoção tem que passar por você, ela não vai ficar, não tem essa estagnação. Então é perfeitamente normal. Hoje você está muito alegre porque alguma coisa muito bacana aconteceu, uma pessoa que você gosta te ligou, você recebeu um presente, ganhou alguma coisa, ou você viu algo que te deixou alegre, você fez algo que te trouxe alegria, ok. De repente amanhã, e às vezes a gente pode se sentir, por exemplo, triste, melancólico e até sem razão aparente, né? Você simplesmente acordou, a minha avó tinha essa expressão, né? Hoje você levantou jururu. Esse jururu quer dizer mais tristonho, e tem pessoas que sentem isso, por exemplo, em relação às estações. Tem gente que fica mais tristonho no verão, sente mais falta do calor, a gente chama de tristeza sazonal. Então, o que a gente precisa? Sentir essas emoções e deixar que elas passem por nós. A alegria, ela é um estado não permanente. Não dá para você ser alegre o tempo todo. Não é saudável. Olha que interessante isso, né? Não é saudável, né? Isso não existe. Agora, a felicidade é um estado permanente. Essa é a diferença. Então, eu posso sim ser feliz o tempo todo. Já vou voltar nessa questão da alegria e da felicidade. Só antes, eu queria já aproveitando essa questão que eu comentei da alegria e responder a outra pergunta. Então, se eu sou alegre ou se eu estou alegre, é um estado. Então, é obviamente que você expressando a sua alegria, se você disser que você é alegre, que você está alegre, está ótimo. O importante é que você sinta essa alegria. Mas, em termos de nomenclatura, é um estado. Então, você está alegre, porque você não é permanente, você não vai ficar alegre o tempo todo. Essa alegria passa por nós e a gente vai elaborando essas emoções. E é claro que você pode ficar alegre por um período, né? Um ciclo, um período grande, não tem problema nenhum. Há pessoas que naturalmente têm essa natureza, são mais alegres, estão sempre rindo, são mais otimistas. É do perfil, é uma característica da personalidade de cada um. Tranquilo, sem problema nenhum. Quando a gente fala da alegria, ela é uma energia que vibra, né? Ela eleva o nosso padrão vibratório, sem dúvida nenhuma, e é uma energia que está ligada com o nosso segundo chakra, de baixo para cima. Então são 7 pontos de energia no nosso corpo. O meio fica aqui no coração, que é o nosso chakra cardíaco. Abaixo do coração, temos mais 3 pontos de energia, acima do coração, mais 3 pontos de energia. Um deles se localiza próximo ao umbigo, é o nosso segundo chakra, e esse chakra ele está conectado com a nossa criatividade. Este chakra possui alguns atributos. Um desses atributos é a alegria. Olha só que interessante. A alegria influencia diretamente a nossa criatividade. Pessoas que são criativas são pessoas alegres. Pessoas alegres são criativas. E por que a gente precisa da criatividade? Para nos ajudar a solucionar problemas. É a nossa criatividade que soluciona os desafios que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Além disso, também é um atributo desse chakra o entretenimento. Então veja que interessante, né? Entretenimento e alegria. O entretenimento pode me trazer alegria, desde que seja realmente um entretenimento real, verdadeiro, aquilo que eu gosto. É interessante porque, assim, tem muita gente que vai, por exemplo, ao teatro. Tem gente que adora ir ao teatro. Então, vai ao teatro porque gosta do teatro. Isso traz alegria. Outros vão porque acham chique ao teatro e dizer que foi ao teatro, isso e aquilo. Mas será que aquilo realmente traz alegria? Aquilo vai te entreter? O que é que de verdade entretém você?
Por que eu digo de verdade? Porque às vezes as pessoas gostam de fazer alguma coisa e de repente deixam de fazer porque a opinião de alguém ou de outro diz para você que ou não é a hora, ou você não tem mais idade para isso, ou isso não fica muito bem. É o seu vértice de força, de energia, e ele está conectado com o entretenimento. Então, quanto mais a gente nos entretemos de verdade, nós estamos trabalhando com essa energia que atua na nossa energia criativa. Então, a alegria, ela eleva o nosso padrão vibratório e ela está ligado ao nosso segundo chakra. A felicidade. Para vocês terem uma ideia, a felicidade, então nós temos aqui o cardíaco, que é o meio, é o nosso quarto chakra. Aí nós vamos ter aqui, localizado na garganta, o laríngeo, né? O quinto. O sexto, bem aqui, no meio, né, das nossas sobrancelhas, o nosso terceiro olho, né, o chakra frontal. E tem um que se localiza aqui, acima da cabeça, que é a coroa, o chakra coronário. A felicidade é um atributo desse chakra. Olha que interessante, do nosso ponto mais elevado, do nosso vórtice de energia mais elevado. E a felicidade sendo um atributo desse chakra, qual é a conexão principal do nosso chakra coronário? A verdade. Da mesma maneira que a alegria e criatividade andam de mãos dadas, a felicidade e a verdade, né, o atributo desse chakra, da coroa, estão de mãos dadas também. Então não tem como alguém ser feliz se essa pessoa não for verdadeira consigo mesmo. E aí nós estamos falando daquele atributo da alma, né, o nosso nível espiritual. A sua alma tem um desejo. Qual é o desejo dessa alma? Como é que você expressa esse desejo? O que verdadeiramente você gostaria de fazer, você gostaria de ser, você gostaria de sentir? Quando nós chegamos neste estágio, e aí por que a felicidade ela é um estado permanente e a alegria não? É claro que todos nós estamos aqui, todos. Se estamos aqui encarnados nesse plano, nós estamos trabalhando com essas questões. Todos nós aqui estamos em busca de obter a felicidade de uma forma permanente e plena. Por enquanto, a gente pode até atingir esse plano superior e depois acaba, né? Alguma coisa pode desequilibrar, a gente desce, depois sobe de novo, ou seja, é um looping, né? Não é uma linha reta. A gente vai caminhando aqui, vai fazendo toda essa trajetória e às vezes para num ponto, desce de novo, sobe, até a gente conseguir chegar nesse plano superior, aonde? Por que ele é um estado permanente, né? A felicidade. Porque tudo aquilo que acontecer fora não vai abalar esse seu estado. É um estado interno, a felicidade é interna. Então, o que está fora é visto apenas como mais um movimento da vida do qual você está inserido. Então, isso não tem mais o poder de deixar você triste, alegre. Você encontra um estado de tranquilidade. Esse estado de tranquilidade é aonde a gente se refere à felicidade. E como ele está ligado, né, novamente, como eu falei, ao chakra coronário, que é a verdade, sem acessar a verdade, a gente não tem como trabalhar nesse atributo, atingir este grau, esse estado de felicidade. E aí, por que a gente está colocando tudo isso, né? O que isso tem a ver com a prosperidade, a aromaterapia? Esse estado de felicidade é um padrão de consciência. A nossa consciência atinge um padrão onde é perfeitamente possível você estar feliz constantemente. Porque a sua felicidade, ela está baseada, pautada, enraizada internamente, dentro de você. Então, se fizer sol, você vai estar feliz, mas se chover, você também continua feliz, e se fizer frio, você também continua feliz, porque a transitoriedade da onde nós estamos inseridos deste mundo foi compreendida. Então, isto não mais te surpreende. Aí atingimos esse estado de felicidade. Essa é uma filosofia hindu, baseada no jogo do Mahalila, da yoga das flechas e das cobras, né, das serpentes, aonde
o importante é que a gente possa atingir este padrão de consciência acima do nosso 7º chakra. Seria já o plano dos deuses. Então ali você já trabalha a cocriação, a bem-aventurança, são outros atributos que fazem parte. Mas antes a gente passa pela felicidade e depois atinge lá. O que é que pode ameaçar a nossa felicidade? A acomodação. Olha que interessante isso. A acomodação também é um atributo desse chakra, porque a gente tem as duas energias, são chamadas as energias que vibram a favor e as energias que podem apresentar desafios e que aí nos faz descer de novo e a gente começa subindo todo outra vez. Mas a acomodação, porque a acomodação é justamente o contrário do quê? Do movimento, da ciclicidade. Quando eu me acomodo, eu paro. E quando isso acontece? Isso acontece quando a pessoa chega naquela conclusão de que ela já sabe tudo, não precisa aprender nada, ela já fez tudo, não tem mais nada para fazer, ela já conhece tudo, não tem mais nada para conhecer. Ela já disse tudo, também não tem mais nada para falar, então ela se acomoda. E, na verdade, a acomodação gera estagnação, totalmente o contrário do padrão natural, do padrão que vibra na natureza. Então, fora a acomodação, a gente se mantém em movimento, é a condição primordial para que a gente possa atingir esse estado de felicidade. E voltando, qual é a relação disso? Felicidade é um padrão de consciência, assim como prosperidade, os dois. Prosperidade é um padrão de consciência que nos faz perceber, estar em contato, atingir o bem-estar nos nossos 4 níveis, como eu comentei no início, físico, mental, emocional e espiritual. E a felicidade, ela é um padrão de consciência que nos permite compreender a transitoriedade, a ciclicidade da vida e entender que nós estamos aqui para interagir com tudo aquilo que nos acontece. E aquilo que nos acontece não é bom e nem ruim, apenas é. E tudo isso se reflete numa questão de aprendizado. Tem um exemplo clássico, né? Eu acho bem interessante, porque é um fato real da pessoa que estava indo. Quando eu li essa reportagem, a gente fica pensando bastante nisso, né? Ainda bem que de vez em quando a gente pede as coisas e não é ouvido. Essa pessoa que estava indo para o aeroporto e chegou atrasado. O avião tinha saído. Nossa, aí ficou muito brava, reclamou, xingou, aquela coisa toda. E aí depois ela descobre que o avião caiu. Né? Então, quer dizer, puxa, toda aquela braveza. E aí, essa é a diferença, né? Quer dizer, alguma coisa que... Se você fez o seu melhor, claro, você saiu no horário, você fez tudo o que podia, tá tudo certinho, você fez o seu melhor, e ainda assim aquele resultado não aconteceu, lembra que você está no fluxo. Qual é a melhor maneira de lidar com aquilo que aconteceu? É isso que vai nos ajudar a desenvolver um padrão de consciência, tanto para atingirmos um estado de felicidade, quanto para que a gente também consiga atingir um estado de prosperidade. São estados, e novamente, são estados que mantêm o fluxo. Pela medicina tradicional chinesa, a gente usa a acupuntura, né, a agulhinha, nos pontos de bloqueio de energia. A energia tem que fluir pelo seu corpo. Quando ela não flui e ela fica bloqueada ou estagnada em um ponto, há a propensão disso se transformar em algum desequilíbrio físico, até mesmo uma doença. Aí você vai lá, põe a sua agulhinha, libera o fluxo de energia e resolve o problema. Quando você permite que a energia flua, você entra num ritmo. E aí a natureza tem um ritmo, o ciclo traz um ritmo e nós temos um ritmo. Qual é o nosso ritmo? Um dos principais, nosso ritmo cardíaco. Nós temos aqui um movimento, né, como se fosse um fole de expansão e contração, expansão e contração. Isso gera uma melodia, isso gera um ritmo. Então teve uma outra pergunta que também foi bem interessante, né? Já que a alegria é um sentimento positivo, é uma emoção que eleva a minha vibração. Então quanto mais alegria, melhor? Não. Olha que interessante. Quanto mais momentos alegres, sim. Agora, a alegria em excesso é a euforia. E a euforia, ela não é positiva para o nosso coração. Por quê? Porque acaba interferindo no nosso ritmo. E se o seu coração tem um ritmo e ele sair fora do ritmo, você pode sofrer de arritmia cardíaca, que é um desequilíbrio, é uma doença. É o coração batendo descompensado, ou muito devagar, ou muito rápido. Então, novamente, é sempre, né, o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. A alegria é fundamental para a nossa vida. A alegria traz motivação. E como a gente viu,
trabalha a nossa criatividade. Então, ela é fundamental para a nossa vida. Porém, o excesso de alegria, a euforia, quando isso acontece, obviamente, sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que todo mundo aqui já ficou bastante eufórico em alguma situação, em algum momento, ok. Quando essa euforia, ela é passageira, perfeito. Mas quando essa euforia, ela se torna cada vez por um período mais prolongado ou cada vez mais constante, essa euforia, além de trazer essa questão do ritmo, sair fora do ritmo, trazer uma arritmia para o coração, dependendo desse nível de arritmia, às vezes a pessoa pode ter até uma parada cardíaca. Já viram essa expressão, né? Ele ficou tão feliz que morreu. Por quê? Porque saiu fora total daquele compasso. E quando isso se torna constante, resultados dessa euforia é uma confusão mental, né? Então a pessoa não consegue raciocinar, pensar de uma forma mais clara. Se você não pensa de forma clara, consequentemente as suas ações também não serão claras, também serão confusas. Então percebem essa cadeia, né? Essa ligação que existe entre todos esses níveis. Então o excesso de alegria, a euforia também não é algo positivo. É sempre essa questão de poder trabalhar com esse controle. As pessoas elas podem se sentir extremamente alegres e ainda assim ter uma mente tranquila. A mente está tranquila. Quando surge a euforia, a mente não está tranquila. E aí o equilíbrio da alegria traz a motivação. O desequilíbrio da alegria pode nos levar a uma falta de orientação. Para onde vou? O que eu faço? Justamente por essa questão dessa confusão mental que às vezes acaba acontecendo. A euforia, essa excitação, né, excessiva. E isso pode trazer problemas físicos. A pessoa pode sofrer de insônia, ter problemas para dormir, ela pode sofrer de esquecimento, né, de esquecer as coisas quando esse excesso da alegria se torna mais frequente. E são problemas que se manifestam no nosso físico. Então, olha só que interessante, né? É importante a gente ser alegre, sim. Você participar desse estado de alegria, mas com equilíbrio. Equilíbrio, essa sempre vai ser a chave para qualquer um dos nossos planos. Físico, mental, emocional e espiritual sempre vai ser para qualquer um desses planos. E a alegria é uma responsabilidade nossa. Uma outra pergunta também que foi colocada, já que a alegria, ela é um estado de viva satisfação. Então você está alegre, a alegria traz essa satisfação, ela traz um contentamento. E pode ser com qualquer coisa. Não tem, isto traz alegria, aquilo traz... Depende de cada pessoa. Tem gente que acha colorido alegre, tem gente que acha que colorido às vezes fica muito... é excessivo. Então acha lá o seu ponto de equilíbrio. O interessante é que a alegria, ela trabalha e desenvolve esse nosso padrão do equilíbrio para a criatividade e para a motivação, ela nos impulsiona e todo ser humano, sem nenhuma exceção, ele tem a capacidade de ficar alegre e de ser feliz. Né? Lembra que a felicidade é um estado permanente. Todo o ser humano tem essa capacidade. Não tem um que não tenha essa capacidade nata em si. A diferença, novamente, é se você vai querer fazer valer essa capacidade ou não. Ela está aí com você. Você vai usar? É uma questão de escolha, pura e simplesmente. E nesse sentido, mesmo que você tenha e que ela não seja acionada por um tempo, não importa. A qualquer momento que você desejar acessar tanto a alegria quanto a felicidade, isto é possível, é perfeitamente possível a qualquer momento, em qualquer lugar. Depende única e exclusivamente de você. E você pode trazer essa alegria para a sua vida, e isso também influencia muito a maneira como nós vemos o mundo. Ver no sentido de pensar, no sentido das nossas crenças em relação ao lugar aonde nós estamos e a tudo aquilo que nos acontece. Então, quando a gente decide trazer essa alegria para a nossa vida, esse trabalho, ele primeiro tem essa consciência. Ninguém vai ser alegre o tempo todo. Isso não existe. E segundo, não é esse o objetivo, mas é o objetivo de ter alegria na minha vida para que eu tenha esse impulso da criatividade, da motivação, para que me leve em frente.
E aí, eu tenho algumas perguntas para vocês, para nos ajudar a pensar nessa questão da alegria e como é que a gente pode trazer a alegria para a nossa vida. Como eu comentei com vocês, se eu pedisse agora para que vocês pensassem, podem fazer depois, não precisa necessariamente ser agora, mas enfim, quando a gente terminar, procura pensar um momento em que você foi muito feliz e começa a sentir as reações do seu corpo. Você vai perceber que ele vai reagir da mesma forma como naquela situação da qual você pensou. Eu gosto muito de dar esse exemplo porque para mim, assim, são vários, né, a gente vai lembrando de vários momentos felizes, você fala, olha, esse daqui foi bom, aquele também, nossa, esse... tem um que eu gosto de destacar, que foi o momento quando eu visitei o Papai Noel. Eu fui até a Finlândia, visitei o Papai Noel, e eu vou dizer para vocês, foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Foi um momento muito importante, porque foi a realização de um sonho, né? Então você foi lá e o sonho era meu. Teve muitas pessoas que apoiaram, acharam legal, disseram, vai, que bacana, mas também teve gente, né, que disse, olha, mas você vai lá fazer o quê? Mas é de mentira, é fake, Papai Noel não existe, né? Tudo bem. Mas, Kátia, você vai gastar esse dinheiro para ir até lá ver o Papai Noel, porque você vai para outro lugar mais legal, não vai para Paris, não vai, né? Ok, para Paris é o seu sonho, né? Não era o meu era ir ver o Papai Noel. E cada vez que eu me lembro desse momento, daquela emoção, né, de estar ali, isso traz um conforto para o coração, isso traz uma alegria. Então, quais são as lembranças que você tem e que de verdade trazem alegria para você? Então você pode conscientemente, isto é uma ação de trazer alegria para a sua vida, você pode conscientemente, uma vez por semana, ter lá o seu momento da alegria na sua agenda. Qual é o seu momento da alegria? Eu gosto muito daquele tempo que a gente se reserva, né? Por exemplo, às vezes na manhã ou no final do dia, quando você faz aquele balanço do dia. Tem gente que acorda cedo e medita, né? Tem gente que vai meditar à noite antes de dormir. Enfim, cada um encontra aí o seu parâmetro. Mas assim, quando você tiver o seu tempo, estabeleça lá o seu momento da alegria. E o que você vai fazer nesse momento da alegria? Se dedicar única e exclusivamente, nem que seja por 5 minutos, a pensar em algo que te trouxe alegria. E aí você pode contar com a ajuda do óleo essencial de laranja, do óleo essencial de bergamota, são 2 óleos essenciais de 2 frutas, 2 cítricos, que você pode colocar ali no seu difusor, ou fazer um spray. O meu tá aqui, ó. Tem um spray que a gente faz de ambiente, você mesmo pode fazer, né? E aí você passa o seu spray no ambiente, faz uma respiração profunda e lembra de um momento em que você foi muito feliz. 5 minutos que você faça isso, o seu momento da alegria, para que o seu corpo, ele vai associar o aroma em si, o aroma da laranja, o aroma do bergamota já traz essa sensação de bem-estar, de alegria. Então, é realmente um momento feliz na sua vida. E aí você traz esse momento. Não é simplesmente ficar sentado esperando. Será que algo vai acontecer hoje que vai me deixar feliz? Não, algo vai acontecer porque eu vou fazer isso acontecer. E aí o que acontece é que você eleva o seu padrão de energia. Aí um monte de coisas boas começa a acontecer na sua vida. Aí vem alguém e diz assim, nossa, que sorte. Sorte não, eu estou trabalhando para isso. Eu estou aqui assumindo a minha responsabilidade e eu estou trabalhando para poder desenvolver uma vida cada vez mais feliz e uma vida cada vez mais próspera. Automaticamente você eleva o seu padrão, você entra nesse fluxo e a gente acaba. Alegria, felicidade são sinônimos de abundância. É interessante que quando a gente se depara com uma pessoa que está feliz, né, uma pessoa que está alegre, ela não precisa falar que ela está alegre. O rosto dela, né, a gente olha para ela e fala assim, esse fulano está alegre, esse fulano está feliz. Porque o corpo emana isso, né, essa vibração, essa energia. Então vamos trabalhar e vamos trazer essa energia da alegria, principalmente agora, né, que a gente vai entrar no inverno. O inverno já é uma estação assim, onde a gente tem incidência da luz solar é menor, então a gente tem uma quantidade menor de luz. Então já que essa luz não está vindo de fora, vamos trazer essa luz de dentro, né, de dentro para fora. E vamos assumir essa responsabilidade e trabalhar na nossa alegria, elevando o nosso padrão vibratório, entrando nesse fluxo e para poder embarcar nessa questão da prosperidade. Gente feliz prospera, gente que prospera é muito feliz também, né? A Ingrid está dizendo assim, nós podemos construir nossos momentos de alegria. Isso mesmo, Ingrid, isso mesmo. Você vai ter lá os seus 5 minutos de alegria, né? Essa é uma das formas. Uma outra forma é você trabalhar de uma forma mais racional mesmo, né?
Então, por exemplo, as perguntas que eu comentei com vocês. Com que frequência você ri? Aí você fala, Kátia, deixa eu ver, qual foi a última vez que eu ri? Eu ri hoje? Não, hoje não. Ontem também não. Não, anteontem também não. Com que frequência você sorri? E, novamente, da mesma maneira que eu posso trazer alegria para a minha vida, eu posso trazer o sorriso também, né? Às vezes a gente começa a pensar, já viram aquelas pessoas que dão risada sozinha? Porque ela lembra de alguma coisa e dá risada. O que você poderia lembrar agora para que você pudesse sorrir? Quando foi a última vez, você consegue lembrar qual foi a última vez que você realmente experimentou um momento de alegria? Como é que você manifesta a sua alegria? Então você está se sentindo alegre, como é que você manifesta isso, né? E pensando no nosso ambiente, na nossa casa, né, que também faz parte do nosso nível físico, né? A nossa saúde e os nossos bens, a nossa casa, onde nós estamos, o contexto onde nós estamos inseridos. Você consideraria a sua casa um ambiente alegre? Qual dos cômodos é o mais alegre da sua casa? O que é que você poderia fazer para deixar a sua casa mais alegre? E isso é muito individual de cada um. Não dá para a gente dizer assim, se eu pintasse aquela parede de amarelo, de repente alguém vai dizer assim, mas eu detesto amarelo. Mas eu amo amarelo. Enfim, cada um vai ter. Por isso que é importante essa análise, né? O que é que você pode fazer hoje para deixar a sua casa mais alegre? Qual o cômodo que você mais gosta? Qual o cômodo que você acha assim? Eu gosto desse cômodo porque ele é alegre, né? O que ele tem que faz com que ele seja um cômodo alegre? Dessa forma, a gente vai trazendo a alegria de forma consciente para a nossa vida. E você pode aromatizar a sua casa, né, como eu falei, os óleos essenciais de laranja, de bergamota, que são óleos essenciais que trazem luz, trazem essa alegria para o ambiente, para nós, para as nossas emoções, para os nossos pensamentos, nos coloca em sintonia com essa vibração, com essa energia positiva. E que vai nos ajudando a cada dia a gente ir construindo ali, né, o nosso caminho, a nossa jornada rumo a essa felicidade. Felicidade é um estado permanente, constante. A alegria é um estado transitório. E tudo bem, porque ela tem que ser mesmo. É parte desse sentimento, é parte dessa emoção. E para a gente poder encerrar, eu vou deixar mais uma pergunta para vocês pensarem. E só o fato da gente pensar, você já está acessando essa energia, né, da alegria. Se você tivesse que fazer uma lista das 3 pessoas mais alegres que você conhece hoje, quem seriam essas pessoas? Então você pensa aí e faz lá a sua listinha. Bom, de todo mundo que eu conheço, deixa eu ver quem é a pessoa que eu considero a mais alegre. A gente sabe que essa pessoa não vai ser alegre o tempo todo. Ou ela tem um estado de alegria que é mais duradouro, né? Então, quem são essas pessoas na sua vida? Fez lá a sua listinha dos 3? Depois que você fizer isso, procura analisar, né? Por que você acha que essas pessoas são felizes? O que será que acontece? Inclusive, você pode até conversar e dizer, olha, eu estou aqui fazendo um exercício. Eu recebi uma tarefa de casa, eu preciso fazer um exercício. Meu exercício é conversar com você e perguntar para você por que você é alegre. Para ver o que essa pessoa vai te responder. Neste movimento, o que é que nós estamos fazendo? Trabalhando a nossa alegria. E, inclusive, você pode até, não precisa nem conversar, você pode só entrar em contato com essa pessoa e expressar isso, dizer, olha, eu tô te ligando hoje, porque eu queria dizer, eu fiz uma lição de casa que eu tenho que fazer, era para ligar para você, e eu gostaria de dizer que eu considero você uma pessoa muito alegre. E aí, de um jeito bem positivo, você vai dizer assim, você na minha vida é uma laranja, é uma bergamota. É uma laranja no bom sentido, faz o papel do óleo essencial, né? O óleo essencial de laranja, o óleo essencial de bergamota traz alegria. E tomara que você tenha muitas pessoas laranjas e bergamotas na sua vida, porque são aquelas pessoas que nos lembram que a gente pode trazer alegria sim para a nossa vida. De repente, estar em contato com elas. Com que frequência que você fala ou tem a oportunidade de estar em contato com essas pessoas? A Ingrid colocou assim, tenho filhos pequenos, em casa rimos o tempo todo. Com certeza, né, Ingrid? Criança por perto, não é? Vai fazer a gente rir o tempo todo. A Dalva está dizendo aqui, tomando um café dolce gusto. A Dalva gosta de tomar o café e é um momento dela de alegria, olha que bacana. Aí, Dalva, o que você pode fazer? Junta uma coisa com a outra. Quando você tirar o seu momentinho lá, faz uma respiração profunda, toma o seu café e lembra do momento feliz da sua vida, um momento alegre da sua vida. E ali você vai ter os seus
5 minutinhos de alegria na sua vida, que naquele dia eles podem até se estender. Às vezes esses 5 minutinhos acabam durando o dia todo. E a gente encontra essa paz e essa tranquilidade de poder estar feliz e de poder ficar alegre. Alegria é importante, felicidade é importante. Padrões vibratórios, alegria é um padrão vibratório, felicidade é um padrão de consciência que nos ajuda e nos aproxima cada vez mais dessa nossa busca por uma vida bem próspera, com abundância e plena em todos os sentidos. Então, nós respondemos aqui as perguntinhas da alegria. Eu até tinha anotado aqui todas as perguntas que o pessoal trouxe. Olha só que bacana. Tá todas aqui, todas respondidas. Que ótimo. Então, e é interessante, só para a gente poder concluir, nós estamos aqui na rede social, né? Às vezes as pessoas têm uma falsa sensação que determinada pessoa pode ser feliz o tempo todo, porque toda vez que posta aquelas fotos, ela está sempre linda, maravilhosa, e passeando, e sorrindo. Isto é rede social, isto é ilusão. Não há essa alegria o tempo todo, e se houver, não é saudável. A gente precisa, né? Então já pensou, você precisa fazer um tratamento. Por quê? Não, porque eu estou alegre o tempo todo. Peraí, você não sente mais nada, né? Alegria é uma das nossas emoções. Então fazem parte desse rol. Às vezes, por estarmos na rede social, eu me lembrei que não foi exatamente uma pergunta, mas uma pessoa havia comentado isso, né? Que quando a gente entra na rede social, todo mundo é feliz. Então, todo mundo é feliz. A gente só precisa perguntar. Lembra, a alegria está lá no segundo chakra. Quando você chega na felicidade, aqui, ó, chakra da coroa é o da verdade. Aí vem essa pergunta, será que essa pessoa é feliz de verdade? Né? Verdade, felicidade andam de mãos juntas. Se for, ótimo, atingiu, ainda bem, mais um que já está nesse padrão elevado. Se não, se isso não for verdade, é uma ilusão, é um mundo de Maia. E aí, você enganando a você mesmo. E não é isso que a gente quer, muito pelo contrário. A gente quer atingir isso e estar vibrando nesse padrão da verdade desse chakra. Então eu quero agradecer agora a vocês por participarem aqui com a gente hoje para falar dessa questão da alegria, do quanto isso é importante para a nossa prosperidade na vida de vocês, que essa alegria possa trazer a motivação para que você realize o que é que você nesse momento deseja realizar. E eu quero deixar assim um grande abraço, dizer que é uma alegria a gente poder estar aqui conversando com vocês sobre esse programa. Depois a gente vai trazer mais informações em relação à questão desse programa Aromaterapia para a Prosperidade. E qualquer dúvida, pergunta, o que vocês quiserem, sugestões, é só mandar para a gente. Tem lá as mensagens, tem os comentários, tem o direct, tem o telefone, enfim, né? É só entrar em contato com a gente para a gente poder conversar, assim como teve as perguntas que as pessoas mandaram em relação a essa questão da alegria. Fiquem à vontade, porque nós estamos aqui justamente para poder colocar esse programa em ação e principalmente para trabalhar essa prosperidade, esse direito que é nosso. Então, eu quero desejar que vocês continuem prosperando cada vez mais, não é mesmo? Essa turma de prosperandos. Muito obrigado pela atenção de vocês, muita alegria para a vida de vocês.